Olá, bem-vindos de volta ao canal Gatil Valmont. Nesse episódio eu vou falar sobre as pelagens Tab, que são popularmente conhecidas como pelagens listradas, né? Existem várias padronagens. Nós temos o Ticket Tab, que é o correspondente à pelagem do apicínio. Nós temos o Mackerel Tab, que são realmente listras como as do tigre, que popularmente são conhecidos como gatos tigrados. Nós temos também o Classic Tab, também conhecido como Blotch Tab, em que tem um desenho de uma borboleta. Nós temos o corpo da borboleta na coluna e de cada lado do gato nós temos uma asa de borboleta. E nós temos o polêmico Spotted Tab, que ele é cheio de manchinhas, tipo dálmata mesmo, gente. Essa pelagem não é aceita em todas as associações, eu vou falar sobre isso também. O gene Tab é dominante sobre o gene de cor uniforme. Então, é possível, por exemplo, numa ninhada nascida de pai e mãe Tab, nós temos filhotes de cor sólida ou filhotes Tab, se ambos os pais tiverem o gene recessivo para cor uniforme. Bom, continuando. Dentro do gene Tab, nós temos a relação de dominância das padronagens. Então, nós temos aqui o Ticket Tab é dominante sobre o Mackerel Tab, que por sua vez é dominante sobre o Classic Tab, que quando o gene Tab ocorre nos Himalaias ou em gatos color point em geral, essa coloração é registrada em algumas associações como Lynx Point, em outras simplesmente como Tab Point. Essa diferenciação entre Tab e Lynx levou alguns criadores a acharem que se tratavam de genes diferentes, que um gene ocorria nos persas e outro ocorria nos Himalaias, mas na verdade é o mesmo gene. O que ocorre é que com a junção do gene color point, que faz com que as extremidades do corpo fiquem mais escuras do que o corpo, a gente não consegue enxergar a padronagem Tab no corpo do gato Himalaia ou de algum outro gato color point, pode ser um siamês ou qualquer outro ponteado que vocês queiram pensar. Então, a gente não enxerga a padronagem ali, só enxerga nos points, ou seja, que eu já mencionei anteriormente, que são o nariz, as orelhas, as patas e a cauda. Então, a gente só enxerga o Tab naquela coloração. No corpo, como é muito mais claro, a gente vê apenas uma sombra. A gente olhando com bastante atenção, se o gato não for extremamente claro no corpo, a gente consegue ver a sombra da padronagem Tab. Como os gatos ponteados, em geral, eles escurecem a cor do corpo à medida que eles vão envelhecendo, essa padronagem Tab do corpo vai ficando mais aparente, mas nunca, obviamente, vai ficar exatamente como num persa Tab. Mas é sim o mesmo gene que acontece nos dois. Justamente pelo fato da gente não conseguir enxergar o desenho da padronagem Tab no corpo do gato ponteado, a gente, na hora de registrar um filhote, não vai acrescentar o nome da padronagem. A gente vai colocar apenas a cor e completar com Lynx Point ou Tab Point, conforme o clube onde a gente está registrando. Então, vamos supor que seja um gato vermelho, né, um Himalaia vermelho ou um siamês vermelho, o que for. A gente vai simplesmente colocar Red Lynx Point ou Red Tab Point, conforme o clube em que a gente esteja registrando. A gente não vai acrescentar se é Classic, Mackerel, Spotted ou Ticket. Agora eu vou mostrar para vocês várias fotos mostrando cada uma das padronagens em várias cores diferentes, para que vocês consigam perceber a diferença entre os desenhos. Na sequência, eu vou colocar na tela por poucos segundos textos explicando por escrito como são essas padronagens. Se vocês quiserem ler os textos, basta que vocês deem pausa no vídeo, aí vocês conseguem ler. Eu não vou ler no vídeo cada um dos textos, porque senão o vídeo vai ficar gigante, e eu já percebi que quanto mais longo o vídeo, menos pessoas assistem. Para finalizar, eu vou mostrar duas tabelas hipotéticas de cruzamentos, uma determinando a porcentagem de filhotes Tab e não Tab num determinado cruzamento hipotético, e na segunda, a porcentagem conforme a padronagem, quantos filhotes Mackerel, quantos filhotes Ticket ou Classic Tab naquele cruzamento hipotético. São apenas exemplos, né? Não vou dar todos os exemplos possíveis para que, de novo, o vídeo não fique muito longo, mas só para vocês saberem como fazer esse cálculo de probabilidade, tá bom, gente? Então, aqui nós temos um Silver Spotted Tab, aqui um Blue Spotted Tab, um Chocolate Spotted Tab, aqui um Brown Spotted Tab. Aqui nós temos um Red Ticket Tab, um Lilac Ticket Tab, um Caramel Ticket Tab, aqui um Chocolate Ticket Tab.
Aqui no exemplo nós temos um Blue Mackerel Tabby, um Cream Mackerel Tabby, um Red Mackerel Tabby, aqui um Brown Mackerel Tabby. Aqui temos um Silver Classic Tabby, um Red Classic Tabby, um Brown Classic Tabby, outro Red Classic Tabby, um Blue Classic Tabby. Vocês podem notar que nos gatos de pelo longo é mais difícil a gente conseguir enxergar a padronagem. Nós temos no exemplo aqui um Lilac Tabby Points, ou Lilac Lynx Points. E aqui nós temos um vermelho rajado, que é um Red Tabby Point ou Red Lynx Point, conforme o clube. Aqui nós temos uma variedade do California Spangle, chamada Seal Sepia Lynx Spotted Snow Leopard. Ele tem olhos azuis, é uma variedade intermediária entre o ponteado e o não ponteado. Então, vocês podem perceber que ele tem olhos azuis e a gente consegue enxergar a padronagem no corpo, mas é uma coloração mais clara do que nas extremidades. É um caso parecido como aquele do que eu expliquei do tonquinês e do burmês no outro vídeo. Aqui no caso nós temos um gato também da raça California Spangled, só que na coloração Brown Spotted Tabby. Descrição do Spotted Tabby e Thicket Tabby. Descrição da pelagem Thicket Tabby. Descrição da pelagem Classic Tabby. Descrição da pelagem Mackerel Tabby. Aqui nós temos as 4 padronagens, o Thicket Tabby, Mackerel Tabby, Blotched Tabby, que também é chamado de Classic Tabby, e o Spotted Tabby. E aqui embaixo nós temos a explicação para o Spotted Tabby, que ele é o resultado da fragmentação das listras sob a ação dos poligenes. Aqui nós temos a relação de dominância entre as padronagens, então o Thicket Tabby é dominante sobre o Mackerel Tabby e o Classic Tabby. O Mackerel Tabby é recessivo em relação ao Thicket Tabby e dominante sobre o Classic Tabby. E o Classic Tabby, por sua vez, é recessivo para o Thicket Tabby e o Mackerel Tabby. E como a gente já viu ali, o Spotted Tabby sofre a ação dos poligenes, então nós temos um gato que pode ser um Mackerel Tabby ou um Classic Tabby que sofre a ação dos poligenes e acaba ficando com aquela pelagem. Lynx Points, termo americano usado para descrever os Tabby Points. Aqui nós temos 2 exemplos de cruzamentos onde nós vamos determinar a probabilidade de nascerem filhotes Tabby e a probabilidade das padronagens Tabby. Então, ali em cima, no exemplo, nós temos cruzamento de um macho e de uma fêmea, que ambos são Tabby e ambos carregam o gene recessivo para a cor uniforme. Aqui nós vamos ter 75% de filhotes, de probabilidade de filhotes nascerem Tabby e 25% de nascerem de cor sólida. Desses 75%, 50% vão ter a probabilidade de serem heterozigotos para a característica e 25% vão ser homozigotos, ou seja, só vão ter genes Tabby e esse gato aqui só vai gerar filhotes Tabby. Nesse segundo exemplo, nós temos as padronagens. Então, aqui nós temos um macho que é Mackerel Tabby, mas que também tem o gene para Classic Tabby, e uma fêmea que é Thicket Tabby, mas também tem o gene para Mackerel Tabby. Nessa combinação, nós temos que ver a dominância entre uma padronagem na outra. Então, nesse cruzamento aqui, nós vamos ter aqui, por exemplo, o gene Thicket Tabby da mãe e o gene Mackerel do pai. Como o Thicket é dominante sobre o Mackerel, esse gato aqui, com esse genótipo, vai ser um Thicket Tabby. Aqui nós vamos ter um Mackerel Tabby, porque esse filhote só recebeu gene para Mackerel. Aqui nós de novo vamos ter um Thicket Tabby, porque o Thicket é dominante sobre o Classic. Aqui nós temos outro Mackerel Tabby, porque o Mackerel é dominante sobre o Classic. E por aí vai, só um pequeno exemplo do que pode acontecer na genética. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like para o YouTube entender que o meu vídeo é bom e oferecer a outras pessoas para que o canal consiga ter mais inscritos, tá bom, gente? E por hoje era só e até o próximo vídeo.